Hello, guys! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu me chamo Jonas Sambato, sou professor de Física, e hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos assuntos acerca da teoria eletromagnética, beleza? Pessoal, se possível, dê uma passada lá no Instagram, professor Jonas Sambato. Você vai deixar esse professor aqui muito feliz. Na aula de hoje, nós estaremos dando continuidade ao assunto sobre teoria eletromagnética, especificamente um assunto muito recorrente em prova, muito fácil, mas que a galera não consegue ver porque ele fica lá no finalzinho do livro. E quando cai em prova, a galera não sabe como é que faz. E aí fica aquela loucura. Beleza? Então vamos lá, tranquilão, bem de boas, como vocês já sabem que é a nossa aula. Show? Então vamos só lembrar o seguinte, olha. Desde lá do começo das aulas, nós viemos falando dessa coisa chamada campo magnético. Esse que é uma área no espaço, que justifica-se ali as interações magnéticas. Aí eu falei para vocês que não existia relação entre corrente elétrica e campo magnético, que é representado pela letra B. Então não existia. Eletricidade era uma coisa, magnetismo é outra. E aí teve um cara chamado Hans Christian Ørsted, né, como eu falei para vocês, e realizou o chamado experimento de Ørsted. E foi responsável, né, o dinamarquês lá, por fazer essa correlação, né, demonstrar experimentalmente essa interação entre eletricidade e magnetismo. Beleza. Depois eu falei para vocês que isso aqui foi em 1820, né, no começo desse ano. E aí, quando ele lançou essa braba no meio da galera, rapaz, todos os físicos da França foram atrás desse resultado. E aí, né, conseguiram calcular o valor desse campo que dependia dessa eletricidade aqui. E os dois brabos que conseguiram fazer isso, né, foram um cara chamado Jean-Baptiste Biot e um cara chamado Félix Savart, né, em 1820, em 30 de outubro de 1820. Então, eles conseguiram, né, construir uma coisa que a gente chama de lei de Biot, né, eu não falo a letra T, Savart. Pelo menos eu acho que é isso nas aulas de francês que eu tive na faculdade, ou seja, nenhuma. Então, ó, ficou branco, preto. Então, o experimento de hoje faz o quê? Estabelece a relação eletricidade e fenômenos magnéticos, beleza? Magnetismo. E a lei de Biot-Savart, ela calcula o valor do campo, beleza? O valor ou a intensidade de B, né, desse campo produzido, né, em decorrência da distância, né, e da corrente elétrica. Beleza, isso aqui a gente viu nas aulas passadas e a gente viu especificamente, galera, que, né, o campo gerado aqui, ele depende de uma constante, né, depende do meio, dividido por 2π, o número, vezes a corrente, dividido pela distância. Isso aqui a gente viu na aula passada, passei ali alguns itens, né? Show de bola, galera. Só alegria, só alegria, só alegria. E aí, cara, é o seguinte, se isso aqui virar um campo, e aí eu falei para vocês que, dependendo de como esse fio está enrolado, isso parece um imã. Cara, se você já pegou um imã e coloca se você já pegou um imã assim e coloca do lado de outro imã, o que que acontece entre eles? Vai surgir uma interação, não? Vai puxar ou vai repelir, né? Dependendo dos polos. E aí a galera pensou a mesma coisa, disse, cara, o que que acontece se eu pego um fio desse e coloco do lado de outro fio? Aí vem um cara chamado Ampère, né? André-Marie Ampère. E aí teve uma galera que foi mais sensata, disse, não, se eu colocar esse fio do lado de um ímã, o que acontece? É claro que vai puxar ou repelir, né? Dependendo da orientação aí. E aí eles verificaram o seguinte, ó, que vai surgir uma interação entre um campo magnético externo e um campo produzido por um fio. Essa interação, né, vai surgir, essa interação vai existir, claro, e vai resultar em uma força, ou de atração ou de repulsão. E aí a gente vai ter dois experimentos bem simples, né? Então imagine você ter um fio, né, um fio qualquer, e você coloca um ímã perto dele. Ou que você tem um fio, né, em qualquer orientação, e você coloca um ímã perto dele. Então, essa aqui é basicamente a mesma coisa. Você tem um fio e você tem um ímã perto. Beleza? Um ímã e você tem um ímã perto. E aí, o que que acontece? Esse fio vai ter um determinado comprimento L, determinado comprimento L. Maiúsculo, viu? Se L é maiúsculo. E aí, o que que acontece? Galera, ó, acontece o seguinte, ó. Esse ímã
pode gerar um campo em qualquer direção, mas eu vou colocar o campo nessa direção aqui, ó. Beleza? Da esquerda para a direita. E peço que você também faça aí no seu caderno bem bonitinho. Beleza, esse aqui é o meu campo magnético. Então, esse ímã tá para cá, esse ímã também vai estar para cá. Tá, beleza. Vai gerar um campo, um fluxo do campo magnético da esquerda para a direita. Beleza? Suponhamos aqui, ó. Show. Aí o que acontece é o seguinte, ó. A corrente elétrica vai estar de baixo para cima, mas vai estar inclinada, então ela vai estar mais ou menos assim. Eu vou colocar como se fosse o fio, ó. O fio vai estar aqui. Aí vai ter a corrente elétrica para cá para cima, né? E aqui, no entanto, não. Aqui, no entanto, ó, vai ficar mais assim, né? Vai ficar a 90 graus aqui, ó. Ficar 90 graus. Bem bonitinho aqui. E a corrente elétrica para cá para cima. O que acontece, galera, é que o seguinte, ó. Nesse primeiro caso, quando o fio está numa angulação qualquer, vai existir um ângulo entre o fio e o campo. Um ângulo pode ser em qualquer canto aqui. Eu vou pegar esse ângulo bem aqui, ó. Vai existir um ângulo aqui, um ângulo que eu vou chamar de alfa. Os ângulos são representados pelas letras gregas, certo? Alfa. Aqui também vai ter um ângulo, professor? Vai, só que esse ângulo aqui é de 90 graus, né? É um ângulo, né, de 90 graus. Ou π, né? 90 graus. Enfim, 90 graus. E esse aqui é um ângulo qualquer, representado pela letra alfa. Letra beta, pode ser qualquer letra. Beleza? Vou fazer aqui letra alfa. E aí, o que os caras verificaram, né, experimentalmente? Eles verificaram experimentalmente que vai surgir uma força que vai ou puxar esse fio ou vai empurrar para longe. Essa força depende de 3 fatores. Depende do campo magnético feito pelo ímã, B, que é esse aqui. Depende da corrente elétrica. Depende do comprimento do fio, L. Isso aqui é uma letra L, viu, galera? Vezes o seno desse ângulo aqui. Seno desse ângulo. Seno desse ângulo alfa. E aí, eles conseguiram calcular experimentalmente isso. Isso aqui é a intensidade, viu? A intensidade é só... A gente coloca dentro de uma caixinha assim, ó. Intensidade, por quê, professor? Porque a gente não quer saber a direção da força. A gente só quer saber o valor da força. E a força pode ser para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para frente, para trás. Saindo do plano, entrando no plano. Mas aqui a gente só quer saber o valor. E aí, se eu perguntasse para vocês, galera, quanto vale o seno de 90 graus? O seno de 90 graus vale 1. E é justamente por isso que quando eu colocar o valor desse ângulo aqui, ó, quando esse ângulo aqui, alfa, for 90 graus, esse seno aqui vai virar 1. E se ele virar 1, basicamente ele vai desaparecer, porque todo número, isso aqui, vezes 1, vai ser isso aqui. Então, a força vai ser igual a Bill, né? Bill Gates, ou Buffalo Bill, ou alguma coisa que faça você lembrar. Ou seja, a força magnética existente entre um campo externo, aqui, um campo externo, e um campo produzido por um fio, é Bill, né? B de campo, I de intensidade da corrente elétrica, e L, né, de longer, né, de comprimento, também na minha aula de inglês na faculdade, né? Por isso que é bem ruim, porque eu não tive. Então, L, né, tem a ver com comprimento, e comprimento em inglês começa com a letra L. Então, por algum motivo, eles deixam a letra L. Então, campo B, I de intensidade e L de comprimento. Cara, é só isso, beleza? Ó, não sei como é que você faria para lembrar dessa fórmula aqui. F, força igual a Bill, né? F de força, forca, Fátima, Bill, não sei. Só sei que a força, o módulo da força, especificamente, a intensidade, o número, né, da força, é só pegar o campo, B, multiplicar pela corrente elétrica e multiplicar pelo tamanho do fio aqui, que ele vai te dar, L. Bem de boas, cara. Bem de boas, só alegria isso aqui. Então, às vezes, eles não vão dar o ângulo. E aí vai aparecer uma palavra muito linda, que é essa aqui, ó. Perpendicular. Então, quando ele disser que for perpendicular o quê, professor? O fio. E
o campo magnético, então, quando B e L foram perpendicular, você já sabe que a força magnética é Bill, né? É B vezes I vezes L. Isso cai em prova, professor? O senhor está mentindo para nós. Isso não pode ser. Vamos lá. Primeiramente, só para testar. Só estou testando ele. Ó, encontre o módulo da força magnética que atua sobre um fio retilíneo. Opa, é um fio retilíneo. Então, tem aqui o fio. De cobre com o comprimento L igual a 4. Então, L é igual a 4 metros. E é percorrido por uma corrente elétrica I de 0,5 amperes, né, em um campo, imerso a um campo magnético B de 2 Tesla. Cara, se ele não diz o ângulo, tu vai se preocupar com o ângulo para quê? Imagina que é 90 graus. Confia, ó, B é igual a 2. E aí você vai bater cabeça com isso aqui? Nunca, cara. Então a força é o campo vezes I vezes L, ou L maiúsculo, né? A força é igual a μ. Então a força nada mais é do que isso aqui vale 2, esse aqui vale 0,5 e esse aqui vale 4, né? Olha só. Então isso aqui vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Então a força vai ser de 4. Qual é a unidade da força? Lá do primeiro ano? N, que é de newtons. 4 newtons. Aí vai ter lá a alternativa A, B, C, D. 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons e 5 newtons. Aí você já sabe que é a letra C. Galera, é só isso aqui, beleza? Eu não vou gastar minha força explicando coisas mais fáceis do que essa. Mas eu vou sim, porque está aqui mais uma questão. Então, de novo, olha só, você vai ter um fio. Beleza. Esse fio aqui, ele me diz o quê? Esse fio, encontre o módulo da força magnética que atua sobre um fio retilíneo de cobre de comprimento L igual a 2. Fácil. É percorrido por uma corrente elétrica, né? Qual é a corrente elétrica aqui? Perdão. A corrente elétrica, ela é verde, né? A corrente elétrica aí é de 250 miliamperes. Opa! Esse mili significa voltar 3 casas. Como eu faço para lembrar, professor? O M tem 3 pernas, então você volta 3 casas. Fica 0,250 amperes. Beleza. E aí vai ser percorrido por um campo magnético. Aqui, ó. Ele diz o ângulo? Não. Então você não calcula. Então B é 0,3. O que você faz agora? Você é feliz, ó. Força é B vezes I vezes L. Força é igual a Bill. B, 0,3. I vale 0,250 vezes L, que vale 2. Cara, isso aqui dá para bater cabeça com isso aqui. Bom, isso aqui dá 0,5. A força vai ser 0,3 vezes 0,5. Isso aqui dá 15, né? Então a força vai dar 15. Como tem 2 casas depois da vírgula, você volta 2 casas. 0,15. Então a força vai ser 0,15 newtons de força magnética. É de bater a cabeça aqui? É nada. Fácil demais. O mais difícil é multiplicar isso aqui. A parte mais difícil é multiplicar. Porque entender é fácil. A fórmula é fácil. Talvez você erre nos números. Mas você tem calculadora, né? Não é possível que você vai errar um negócio desse aqui. Aí, claro que pode mudar o formato da questão, mas sempre vai ter esses 3 parâmetros. Né? Lembra, a força é igual a Bill. Isso é se ele não der o ângulo. Então, se a força magnética que atua sobre um fio retilíneo de 1 metro é mergulhado, olha aqui, que palavra bonita, ó, perpendicularmente, ou seja, 90 graus, em um campo magnético de 10, é 2 a força da corrente elétrica que flui no fio em amperes é. O que é isso? O que ele quer? Vamos lá, o que ele quer? Ele quer a corrente elétrica. Qual letra da corrente elétrica? I. Beleza. Se ele quer o I, cara, ele vai ter que te dar todo o resto. Então, quanto vale a letra F? F de força. Cadê a força aqui, ó? Tá. Ele está dizendo que a força é 2. Ó, 2 newtons. Newton não é força? Pois é. Ele ainda está dizendo que... Cadê? Eu vou colocar em verde. E o campo B. Quanto é o campo B? Aqui ele está dizendo que é 10. Ixi, esse campo é gigante, viu? É o campo da Terra. E lilás é o L.
quanto é que é o L aqui que ele me diz? 1 metro. Já está em metros, então fica fácil. Então vamos lá, né? Substituir a força. Está em azul, 2. O campo está em verde, é 10. O I é que ele quer descobrir, né? I. E o L é 1. Então, olha aí, ó. 10 vezes 1 é 10. Então, 2 vai ser igual a 10i. O 10 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, o I vai ser 2 dividido por 10. Isso aqui me diz que I é 0,2 amperes. Beleza? Então, seria letter B. Olha aí, letra B em francês. Então, ó, show de bola. Fácil, né? Só alegria isso aqui. Vamos lá. Esse aqui parece mais difícil. Ele quer saber o quê? Cara, tem uma questão gigante. Lê não. O que ele quer saber? Ó? Ele quer saber a força. Força magnética exercida sobre o fio. Força magnética. Vamos lá, professor. Eu acho que eu ouvi isso algum dia na minha vida. Força magnética sobre o quê? Sobre um fio. Ah! Um fio é força de Bill. Olha aí, ó. Força de Bill. E aí eu já sei, lá na questão, cara, que ele vai ter que me dar isso aqui, ó. Vamos lá. Quem é a corrente elétrica? Ele vai ter que me dar. Em algum lugar, tá aqui, ó. I. Viu? Nem precisa ler. Ah, o campo B. O campo B. B, ele me diz que é 0,25. E o L, ele me diz que é 16. Puxa, onde número feio, né, cara? E aí você lê, né? Um fio condutor retilíneo de comprimento de 16 metros e transporta uma corrente elétrica contínua de I igual a 0,5 amperes. Um local onde existe um campo magnético perpendicular e uniforme, cujo módulo vale B igual a 0,25, conforme a figura abaixo. Então, o L, que vale 16, esse aqui vale 0,5 e esse aqui 0,25. Né? E tem aqui o ângulo é 90 graus, perpendicularmente. Então, quanto vale a força? Então, a força é o azul, 0,25, vezes o amarelo, que é 0,5, vezes o L, que é aqui, esse aqui, e esse aqui vale 16. Ixi, trabalhão, hein? Quanto é que dá isso aqui? Você multiplica, viu? Vou fazer o jeito que eu sei. Isso aqui dá 1/4. Isso aqui dá 5 sobre 10. 16. Então, esse aqui corta com esse aqui. E dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Dividido por 2. Dividido por 10 dá 2. Então, a força é igual a 2. 2 newtons. Ah, professor, eu não sei fazer isso. Não sei. Né? Não fique triste. Só multiplica isso aqui. Vai dar 2. Beleza? Rapaziada, 16 vezes 0,5 dá metade, dá 8. 8 vezes isso aqui dá 2. Então, qual seria a alternativa? Letra E. 2 newtons. Olha aí. Que maravilha, galera. Que maravilha. Seria isso o fim do mundo, aprender esse tipo de coisa? Não, galera. Suave. Então, eu espero que você tenha entendido basicamente isso. Eu vou passar algumas questões para vocês treinarem. Mas, ademais, foi um enorme prazer estar com vocês durante todas essas aulas. Fico feliz que vocês tenham gostado da minha aula. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima e tchau.